tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso curso de conjuntos numéricos. Essa é a nossa aula de número 1, onde nós falaremos sobre o conjunto dos números naturais. Os números naturais são formados pelos seguintes números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, vai até o infinito. Vemos que o conjunto dos números naturais é formado a partir do zero. Nós temos apenas números acima de zero e o próprio zero. Fácil, não é mesmo? E nós utilizamos este sinal aqui, ó, que é um N com um traço do lado. Com este sinal que nós simbolizamos, nós representamos o conjunto dos números naturais. Agora nós veremos algumas propriedades do conjunto dos números naturais. A primeira propriedade com a qual nós vamos trabalhar é a propriedade associativa da adição. Propriedade associativa da adição. Vamos abrir vamos abrir um balãozinho aqui. Nós vamos colocar uma regrinha para que a gente possa trabalhar com essas propriedades, tá? Vamos estabelecer o seguinte, que para todo A, B e C pertencem ao conjunto dos números naturais. Tá ok? Agora nós vamos começar a trabalhar com essas propriedades. Qual que é a propriedade associativa da adição? Bem simples. Nós temos que A mais B mais C é igual à associativa, que vai ficar como A mais B mais C. Ok? Um exemplo bem prático ficaria mais ou menos assim. Se nós tivermos 1 mais o 3 mais 5 é a mesma coisa que 1 mais o 3 mais o 5. Ou seja, o fato de ter esse sinal de parênteses significa que nós vamos efetuar essa soma primeiro, que vai dar 8, e depois 8 mais 1 vai ser 9. Ok? Aqui nós vamos fazer 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Mais 5, 4 mais 5, 9. Ou seja, não importa a regra de associação aqui, para os casos de adição com o conjunto dos números naturais. Ok? Vamos à propriedade comutativa da adição. Lembrando que A, B e C pertencem ao conjunto dos números naturais, quaisquer que sejam, então é para tudo. Ok? Vamos deixar aqui para que a gente possa se lembrar disso. A propriedade comutativa nos diz o seguinte, que A mais o B é a mesma coisa que B mais o A. Muito fácil, né? Se a gente tem lá 1 mais 3, é a mesma coisa que 3 mais 1. Não importa a ordem, tá? É uma propriedade comutativa da adição para o conjunto dos números naturais. Agora nós vamos falar sobre o elemento neutro da adição. Qual é o elemento neutro da adição? É o número 0. Então, se nós tivermos A mais 0, vai ser igual a A. Por exemplo, se tivermos 3 mais 0, é igual a 3. Ou seja, o elemento neutro para a adição dentro do conjunto dos números naturais é sempre o 0. Vamos à propriedade associativa da multiplicação. A propriedade associativa da multiplicação nos diz o seguinte, que se tivermos a seguinte multiplicação, A vezes B vezes C, é a mesma coisa que A vezes B vezes C. Por exemplo, se tivermos a seguinte multiplicação,
3 vezes 2, dentro de parênteses, vezes 4. É a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 4. Ok? Aqui nós teríamos o resultado. Qual o resultado? Teríamos o 6. 6 vezes 4, 24. Aqui nós temos o quê? 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. 3 vezes 8, 24. Ok? Vamos à nossa próxima propriedade, que é a comutativa da multiplicação. Muito fácil. A vezes B é igual a B vezes A. Lembrando que não precisa colocar o sinal aqui de vezes, tá? Bom, para quem quiser colocar, tudo bem, mas eu costumo não colocar. Vai ficar A vezes B, B vezes A. Ok? Muito fácil. Se eu tiver 3 vezes 5, é a mesma coisa que 5 vezes 3. O resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos falar agora sobre o elemento neutro da multiplicação. Qual é o elemento neutro da multiplicação? Se na soma nós temos que o elemento neutro é o zero, que é esse cara aqui, na multiplicação o elemento neutro não vai ser o zero, vai ser o número 1. Então vai ficar assim: A vezes 1 é igual a A. Mesma coisa que falarmos que 3 vezes 1 é igual a 3. O elemento neutro da multiplicação é sempre o número 1. Para finalizar, vamos falar sobre a última propriedade, que é a distributiva da multiplicação relativa à adição. Lembrando sempre que é para todos os casos em que A, B, C pertencem ao conjunto dos números naturais. O que diz essa propriedade? Que A vezes B mais C é igual a AB mais AC. Nós aplicamos a propriedade distributiva aqui. Nós fazemos A vezes B, que vai dar A vezes B. E depois nós fazemos AC, vai dar AC. Ok? Aí você vai me perguntar, mas e o sinal de menos, de subtração, e o sinal de divisão? Bom, o sinal de menos e o sinal de subtração, o sinal de menos e o sinal de divisão, eles não existem no conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, nós não podemos fazer isso daqui, ó. Um número A natural menos um número B natural. Isso não é permitido dentro do conjunto dos números naturais, tá? Porque aí nós poderíamos encontrar valores como, por exemplo, o menos 3, o menos 5, o menos 1. E esses valores, eles não pertencem ao conjunto dos números naturais, tá ok? Então, só para relembrar, A menos B não pertence ao conjunto dos números naturais. Não usamos sinal de subtração e também não usamos sinal de divisão. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante. E na próxima aula nós vamos falar sobre o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.